Graça e paz de Jesus Cristo esteja com todos. Vamos meditar na palavra de Deus hoje em Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos, se o Senhor nos permitir, até o versículo 11. Romanos 5, do 1 ao 11. Se tiver com a Bíblia aí, abra a Bíblia, fica olhando para ela e acompanhando, prestando atenção também naquilo que será transmitido conforme a misericórdia de nosso Deus. Eu queria só fazer alguns comentários que estavam passando pela minha cabeça como introdução, né? Deixa eu ver como é que eu organizo isso aqui na minha cabeça, porque tem umas coisas assim que vêm na minha cabeça assim meio que na hora, sabe? E aí elas vêm assim meio desorganizadas, mas elas têm um sentido e eu fico procurando um jeito de juntar, transmitir para os irmãos de uma forma que vocês compreendam e que tenha a ver com o texto que nós vamos meditar, né? E o que eu estava pensando era assim, e como nós somos apegados ao que é matéria, né? Coisas que a gente pode pegar. Tanto é, a gente chama isso de concreto, né? A gente aprende desde criancinha na escola que existem os substantivos e que existem as classificações e que dentre elas tem os concretos e os abstratos. E aí a gente aprende lá que o concreto é o que dá para pegar, é palpável, né? E o abstrato é que não dá para você tocar, é o amor, é a paz. Só que na vida cristã, na vida espiritual, é para ser o contrário, porque concreto é uma coisa que tem mais força, abstrato é uma coisa assim que parece gás, né? Você não, parece que não é nem real. Na vida cristã é para ser o oposto, o amor é que é para ser concreto, a graça é que é concreta, a paz é que é concreta. Mas não, isso para nós às vezes é abstrato. Concreto para nós é ter um carro, concreto para nós é estar com saúde, concreto para nós é estar bem. Estou bem. Na linguagem de hoje, se fosse ser escrito uma Bíblia na linguagem de hoje, sempre atualizando a linguagem de hoje, porque a linguagem de hoje é sempre atualizada, seria dizer assim: eu estou de boas, estou suave na nave. É isso que a gente mais se liga. Infelizmente, irmãos, isso é uma constatação que me deixa triste. Eu não estou acusando ninguém, eu estou com um pensamento assim de isso ser algo nosso. Todos nós, eu estou no meio, estou incluído disso aí. Nós nos alegramos muito no que é matéria, nós nos alegramos muito em estar de boas, nós nos alegramos só quando as coisas vão bem. E a gente às vezes ainda tem a coragem de vir para a igreja, de ler a Bíblia, de servir a Jesus, para ver se as coisas ficam do jeito que a gente quer que elas fiquem. Isso é uma coisa triste, porque isso é uma relação que Deus jamais quis ter conosco. Ele jamais quis ter uma relação onde Ele dissesse assim para nós: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Que eu saiba, quem disse essa frase foi outro, não é? Não foi Deus quem disse essa frase. Então
Que o Senhor tenha misericórdia, já vou logo aqui orando no início dessa palavra. Nos perdoe e nos ajude a não olhar para Deus como quem olha para o diabo, porque quem abre a boca e promete coisas, se for adorado, é o diabo e não Deus. Me adore e eu te darei. Isso é palavra do diabo. Isto é ensino de demônios. Quando a gente fala ensino de demônios, nós estamos tão contaminados pela cultura dos filmes e das séries que a gente pensa que ensino de demônio deve ser alguém que ensinou outro a beber sangue de bode ou a morder a asa de um morcego. Não, o ensino de demônio pode acontecer dentro de uma igreja. Ensino de demônio é alguém dizer: tudo isto o Senhor te dará, se prostrado você o adorar. Se alguém em uma igreja disser que você receberá todas as coisas que você anseia, que você sonha, que você planeja, aquelas coisas que você imagina que vão alegrar o teu coração, que você vai recebê-las se você for um crente fiel e adorador, isto não passa de um ensino de demônios. Viu, irmão? Pode até não fazer sentido para você, mas é o que a Bíblia diz. Isto é ensino de demônio. Até porque o mundo maligno, o lado maligno, não é feito de seres burros. É feito de seres inteligentes, e eles não iriam se mostrar com aparência ou com uma forma que espantasse as pessoas. Quando o maligno ensina, ele ensina de um jeito que ele quer ficar se parecendo com Jesus. Naquele filme O Alto da Compadecida, que cinematograficamente é uma obra-prima, não é? Uma coisa muito bem feita, muito sábia. É lógico que lá tem a doutrina católica, nós não vamos entrar nesse mérito, né? Inclusive no próprio título, o alto é um estilo literário, é uma forma de se escrever algo, não é? E é da compadecida. Então, a principal personagem é a compadecida, no caso é Maria. É Maria, é por isso que ela tem uma participação assim central naquele filme, né? Quem assistiu vê lá que no final ela é quem faz todo o processo para que as coisas fiquem justas e tal. Mas não é nesse mérito que eu quero entrar. É que lá tem uma cena em que Jesus aparece como um homem negro, não é? E aí o diabo, que é feito por um outro ator, também fica da mesma forma. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você sempre querendo me imitar. Uma voz assim, né? Aquilo ali está certo. O diabo quer imitar Jesus, quer se parecer com Jesus. Para quê? Para enganar, porque senão ele não engana. Irmãos, isso é importante demais. Então, muitas vezes nós estamos afundados em um ensino de demônios sem saber. Achando que Deus se comporta como o diabo. Se eu servi-lo, se eu adorá-lo, se eu fizer tudo o que ele diz, ele me dará o que eu quero. Deus jamais te dará o que você quer. Porque a vontade sua é imperfeita, a dele é boa, perfeita e agradável. A sua vontade não presta. Os seus pensamentos não são bons. Seus caminhos são maus. Os seus pés se apressam para fazer o que é mal. Seu instinto é maligno. Nós somos animais sem Deus. Mas um dia o Senhor nos salvou, nos tornou seus filhos. Então, os filhos de Deus, eles não devem mais viver nessa relação com Deus, de dizer: Deus tem que me dar isso e tem que me dar aquilo. Como é que eu faço para Deus me dar?
Não é difícil encontrar na internet alguma mensagem que diga assim: abrindo as portas do sucesso, destravando os caminhos da riqueza, usando a Bíblia para prosperar. Tudo isso é ensino de demônio, irmão. Porque aprisiona você. Aprisiona você em um lugar. Que lugar é esse? O lugar em que você só é satisfeito, só é feliz, só tem alegria quando as coisas estão do jeito que você quer. Então, veja, pare e pense comigo, para ver se tem sentido o que eu estou dizendo. Quantas vezes nós nos alegramos na cruz de Cristo? Esses dias eu estava até conversando com o Alexandre. Né, Alexandre? Lembra que eu falei? Pouco se prega e pouco se fala sobre a cruz de Cristo. O que é a cruz de Cristo? Quando a gente fala assim, a cruz de Cristo, a gente fala a obra que ele fez, a obra que Jesus fez na cruz. Quantas vezes isso te alegra por dia? Quantas vezes isso passa pela sua cabeça? E veja, isto é um fato. É fato consumado, já está feito. Jesus fez uma obra sublime na cruz do Calvário e quando ele terminou, ele disse: está consumado. Então, o que ele fez e o que está feito não pode ser desfeito. Ninguém poderá desfazer o que Jesus fez por nós naquela cruz. Mas parece que a gente não tem capacidade de se alegrar nisso. Se a gente tiver batido o carro, a gente entra num processo depressivo e entristecedor e a gente fica arrasado. Se a gente tiver tirado uma nota baixa na prova, a gente fica arrasado, deprimido, acabado, querendo desistir de tudo. Se aquela pessoa que estava com a gente termina com a gente diz: agora pronto, a minha vida se acabou. Meu mundo caiu. Não estou desfazendo das tristezas, elas são normais, elas têm que acontecer. Coisas entristecedoras entristecem. Coisas entristecedoras entristecem. Mas eu estou falando é que às vezes a gente se entristece de um jeito exagerado, como se tudo tivesse acabado. E a gente abre a boca e diz que vai desistir, e a gente abre a boca e diz que tudo se acabou, e a gente abre a boca e demonstra toda treva, toda escuridão que passou a habitar dentro de nós depois que aconteceu aquele fato ruim. Mas quando tudo vai bem e a pessoa está bem empregada, ganha dinheiro, está com uma pessoa que gosta do lado dela, e a gente boa, e está tudo bem, tem uma situação financeira estável, pode viajar, se diverte, come uma pizza, vai a uma praia, viaja, paga uma pousada, passa 3, 4, 5 dias, passa uma semana, fica lá, come aqueles café da manhã maravilhoso, olhando para o mar. Aí a pessoa sente umas alegrias, né? Eu já tive oportunidades, não assim, desse jeito que eu descrevi, mas parecida com essa, porque eu nunca consegui passar 7 dias num canto desse, só 2 ou 3. E é bom. Mas passa ligeiro, irmão.
Se acaba ligeiro, é pó. Vale a pena, mas é pó. Se esvai. E a gente está tão contaminado disso. Olha só como é que a gente consola uma pessoa. Olha só como é que a gente tenta alegrar uma pessoa que descobriu que não tem alegria nessas coisas. Porque tem gente que está tudo bem. Tem gente que está tudo bem. Aí descobre que a pessoa está mal. Aí a gente diz o que para ela? Não, mas ela já está viajando. Essa pessoa que está tudo bem é aquela pessoa que está viajando, que tem a grana, que tem a família, que tem um teto, que tem comida, que tem um emprego. Quando está tudo bem e essa pessoa está triste, está mal, a gente diz o que para ela? Felizmente a gente não diz isso, a gente diz assim, ó. Como é que tu está tão triste se tu tem essas coisas? Não é não? Não era para estar triste não, pai. Tu tem aí o teu pai, a tua mãe, um teto, comida, tu come todo dia. Veja o que os crentes dizem para outros crentes. Os próprios crentes estão propagando ensino de quê? De demônios. Escandalize não, irmão. Porque o crente era para dizer assim, ei, veja, lembre, Jesus morreu na cruz por ti e te salvou. Por que estás assim? Jesus morreu por ti. Entenderam onde eu queria chegar, irmão? Entendeu como a gente mesmo é pego na nossa própria armadilha? Entendeu que eu não estou acusando os mundanos, eu estou falando dos seres humanos e de pessoas que estão na igreja há muito tempo e que ainda estão colocando a alegria do seu coração nas coisas daqui e que nem se lembram, não meditam, não se aprofundam, não passa na sua mente a cruz de Cristo. Que a cruz de Cristo seja o nosso pensamento constante. Me lembrei daquela canção muito bonita do PG, que sejas meu universo. Que de manhã tu sejas o meu primeiro pensamento e a luz na minha janela. Nós sabemos muito bem fazer poesias, mas na hora da prática a gente não vive. Não estou falando do PG. Eu ia dizendo um negócio aqui, mas não vou dizer não. Eu não estou falando do PG, estou falando de nós. Inclusive as poesias, elas são por conta de quem faz. É por conta de quem faz, a gente não duvida que ele, quando escreveu a canção, tenha tido esse pensamento. A questão é que todos nós, quando reproduzimos e juntos estamos cantando também, será que nós realmente queremos isso aí? Porque alguém um dia escreveu, tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Esse mundo mal renego. Ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei. Quem escreveu, se responsabilize pelo que escreveu. Aí a música é linda, a melodia é maravilhosa, a letra é profundíssima, e nos leva a refletir se nós temos moral para cantar isso aí. Sim, na cruz, sempre me glorio. Gloriar-se é alegrar-se. É verdade, irmãos, e quando nós cantamos isso, eu não estou esperando resposta. Estou só refletindo. Nós cantamos, sim na cruz, sempre me glorio, sempre me alegro na cruz, sempre me alegro na cruz. Será que isso é verdade? Ou será que eu só consigo me alegrar quando alguém traz o chocolate que eu gosto? Me alegrou, porque trouxe o chocolate que eu gosto. Estou feliz hoje.
Aí o pessoal fala os memes, meme é legal, meme é engraçado, meme diz verdades, por trás dos memes estão muitas verdades. Não é difícil alguém chegar com um combo de um hambúrguer, uma batata e um refrigerante e alguém receber e dizer assim, o nome disso é felicidade, né? Então, essas frases, essas coisas, denunciam o que está no nosso coração, que é o fato de que nós temos alegria nessas coisas que nós chamamos de concreta, porque dá para pegar, dá para comer, dá para sentir o gosto, mas Cristo é abstrato. Eu nunca nem vi Cristo. Cristo não pode ser abstrato, ele tem que ser concreto. Por isso que ele fez questão de instituir uma cerimônia. Uma mensagem dessa aqui dava para a ceia, tranquilamente. Uma cerimônia onde ele diz, comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Toquem em mim. Porque eu sou real, Jesus é real. E é ele que traz a alegria real, a vida real, a paz real. Tudo que é real só provém de Cristo. O resto é fake. O resto é falso. O resto é imitação. Ficou claro até aqui, mano? Foi os pensamentos que vieram na minha cabeça. Por causa desse texto. De Romanos 5. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu disse, Paulo conseguiu dizer nessa frase. Ele está dando uma notícia. Ele está dizendo que nós fomos justificados. Justificados, ou seja, tornados justos. Inocentados. Nós estávamos no banco dos réus de Deus e nós íamos ser condenados. A condenação era a morte eterna. A ira de Deus ia cair sobre nós. Mas Jesus foi enviado para receber sobre si esta ira. A condenação que era para ser sobre nós foi sobre ele. Então, isto fez com que nós fôssemos justificados. Isso é uma obra de Deus. Deus fez sozinho isso. E você nem viu. Você nem viu quando você foi justificado. Mas Deus te justificou. Deus te inocentou. Deus te tornou justo. O que você teve que fazer foi ter fé. Crer. Crer na palavra do Evangelho. Crer que você era um miserável pecador, condenado à morte. Crê que Jesus tomou sobre si a morte que era para ser sua. Ele morreu no seu lugar. E por isso nós fomos justificados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra da cruz da qual eu estou falando. Esta é a obra da cruz na qual você e eu deveríamos nos alegrar. Independente do carro batido, independente do bolso vazio, independente da saúde debilitada, nós não temos como perder esta alegria. Isso aqui ninguém tira de nós. Jesus fez e está feito. Então nós temos paz com Deus. É a primeira coisa que vem dessa justificação, porque nós estávamos em guerra com Deus. Ter paz com Deus não é ficar em paz em casa deitado, estou em paz, não. É que nós estávamos em guerra com Deus, por causa do pecado. Mas Jesus estabeleceu a paz entre nós e Deus, entre Deus e nós, por causa do sacrifício que Ele mesmo fez. Essa é a primeira boa notícia que, depois da gente ter se justificado, a gente está em paz com Deus. Quantas vezes você pensa nisso? E quantas vezes isso te alegra? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso,
por intermédio de Jesus, né? Esse quem aí se refere a Jesus. Por intermédio dele, desse Jesus, desse Senhor Jesus Cristo, nós obtivemos acesso. Acesso. Qual foi a primeira coisa que nós obtivemos com a justificação? Paz com Deus, né? E a segunda coisa? Acesso. Acesso a esta graça, acesso ao próprio Deus. Quando nós cantamos aquele louvor, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, lá na frente diz que o véu que separava já não separa mais. Havia no templo, primeiro no tabernáculo e depois no templo, uma divisão. 2 divisões, 3 ambientes. Tinha um ambiente em que entrava todo mundo, era o pátio. Aí, desse ambiente para o outro, tinha um véu. No outro ambiente, só entrava os sacerdotes. Chamava-se lugar santo. Aí tinha um outro véu e tinha um outro ambiente mais profundo. Nesse lugar só entrava o sumo sacerdote. E ele só entrava lá uma vez por ano. Uma vez por ano. Para fazer propiciação, para buscar perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Ele entrava lá antes de Jesus fazer a obra da cruz. Era assim que o povo obtinha perdão. Ele entrava lá, isso era uma vez por ano. E só era um que entrava. Só era ele que tinha o quê? Acesso. E lá nesse lugar, chamava-se lugar santíssimo, ou santo dos santos. No lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, era só ali que estava a presença de Deus. Era só naquele lugar que quem estivesse lá tinha acesso à presença de Deus. Nenhum dos outros tinha acesso a essa presença. Mas quando Jesus morreu, diz o relato bíblico que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele se rasgou. Querendo dizer assim, agora a porta está aberta. Jesus é o acessor. Quando você e eu, nós sabemos disso, alguns de nós já passamos por isso. Se não passamos, conhecemos alguém que passou. Às vezes a gente precisou falar com alguém. Alguém assim, que o povo chama de importante. Um secretário não sei de quê, um vereador não sei das quantas, um líder não sei de quê lá, um presidente de tal e tal instituição. A gente às vezes precisou falar com alguém assim, né? Um juiz, sei lá. Você conseguiu chegar assim diretão, abrir na porta e falar? Não. Geralmente esse povo aí que é considerado importante, né, pelas pessoas, eles têm uns funcionários, um ou muitos, depende, né? Chamados de quê? Assessor. O que é um assessor? É alguém que dá acesso. É alguém que introduz na presença de. Então, se o irmão Alexandre é uma pessoa dessas bem importantes, aí eu ia pedir um emprego a ele de assessor, né? Você me empregaria? Obrigado. Aí eu sou o assessor dele. Aí alguém quer falar com ele, eu quero falar com o Alexandre. Negócio de um doutor, né? O pessoal que tem mania de chamar os outros que acha importante, então fala, doutor Alexandre. Aí, pois pronto, então você tem que falar comigo. Primeiro, eu sou o assessor. Eu vou introduzir você na presença dele.
Pois pronto, meus irmãos, foi isto que Jesus o Cristo fez com todo aquele que nele crê. Ele pegou essas pessoas que nele creem e introduziu essas pessoas na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Por intermédio dele temos acesso a esta graça, a graça da presença de Deus. Amém? Na qual estamos firmes. Tomara que estejamos, Senhor. Nos faz estar firmes nesta graça. Estamos ou não estamos firmes nessa graça? Que estejamos firmes. Então, é a segunda coisa que vem da justificação. A primeira é, temos paz com Deus. A segunda é, temos acesso à graça de Deus. E a terceira é nos gloriarmos. Nos gloriarmos. E esse nos gloriarmos aqui, irmãos, não é para a gente entender como vanglória. O que é vanglória? Vanglória é quando o sujeito se gaba, fica se gabando, se vangloriando. Ô, coisa chata é conviver com gente se vangloriando, não é, irmão? É muito chato. A pessoa fica contando seus feitos. Mas eu tenho um pouco de pena, porque isso aí, por trás disso está uma carência, um desejo de ser aceito, um desejo de se autoafirmar, um desejo de ser elogiado, um desejo de ser reconhecido. É muito triste estar nessa situação, irmão. Se alguém está nessa situação, pense em tudo que está sendo dito aqui nessa noite. Você não precisa do reconhecimento dos homens. Você não precisa da afirmação dos homens para se alegrar. Você não precisa. Você tem a cruz de Cristo. Alguém compôs, eu espero que ele tenha dito a verdade, quando ele trouxe do coração, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Inclusive, a gente estava falando sobre hipocrisia esses dias, acho que eu falei aqui hoje de manhã, e vai abrindo um parêntese, repito, hipocrisia é isso aí. Hipocrisia é você querer ser visto pelos homens. A gente estava explicando aqui hoje de manhã que hipocrisia não é você vir para a igreja sem vontade, não. Isso não é hipocrisia, não. Isso aí é luta. Você é lutando mesmo, você está fazendo certo. Você está sentado aí dizendo, eu queria estar aqui, não, uma hora dessa eu queria estar numa festa. Mas se você está aqui, glória a Deus, você está lutando, você não é um hipócrita, não. Você está lutando contra a sua carne, contra a sua vontade. Hipócrita é o que quer ser visto pelos homens. Vou para a igreja hoje, que é para os irmãos ver que eu fui. Esse é o hipócrita. Não aguenta guardar consigo o que fez, o que deixou de fazer. Não aguenta. Quando dá esmola, Jesus disse, não façam como os hipócritas. Como é que os hipócritas fazem? Para os outros verem, não é não? Quando orarem, não orem como os hipócritas. Como é que os hipócritas oram? Para que os hipócritas oram? Para que os outros vejam. Então vamos aprender de uma vez por todas o que é hipocrisia, que é para a gente não achar que hipocrisia é falsidade. Falsidade é outra coisa. Hipocrisia é diferente. Hipocrisia é você fazer algo para ser visto pelos homens. Então é muito triste a pessoa que se vangloria, que a pessoa que se vangloria, ela está querendo ser vista pelos homens. Vem ver aqui o que eu fiz. Aqui, ó. Essa daqui foi minha. Olha aqui, não sei o quê. É muita carência, irmão.
toda carência se resolve na cruz. Eita, que frase, hein? Parece até que eu estou me vangloriando agora. Mas eu creio nisto que eu estou dizendo. Toda carência se resolve na cruz de Cristo. Toda. Mesmo sendo legítimo que você precise de amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, amor de cônjuge. Mesmo sendo legítimo que você precise dessas coisas, mas sem elas você vive. Você só não vive sem a cruz de Cristo. É só a cruz de Cristo que resolve todas as nossas carências. E só alguém resolvido na cruz de Cristo pode verdadeiramente ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. Porque se ele não tiver resolvido na cruz de Cristo, ele vai sugar o outro em busca de autoafirmação, em busca de reconhecimento. Pelo amor de Deus, me veja. Por que você não me vê? Tinha uma canção dessa moça que infelizmente morreu, né? Cantora de um gênero que realmente, assim, eu tenho direito, né? É um gênero que realmente não me agrada de forma nenhuma. Esse tal sertanejo universitário não me agrada de forma nenhuma. Não é pecado, estou dizendo que é pecado, estou dizendo que é ruim mesmo, para mim. Para mim. Mas eu me lembrei de uma letra dessa pessoa. Como é? Letícia, me ajuda aí a me lembrar. Se todo mundo viu, porque você não está vendo. Todo esse esforço que eu estou fazendo. Para você, não sei o que lá. Bora os irmãos que gostam de escutar isso aí. Se confessa. Ó, não cante não, é só para dizer. Se todo mundo viu, por que você não está vendo? Todo esse esforço que eu estou fazendo para você, para fazer você se sentir orgulhoso. Irmão, é muita carência, irmão. Muita carência. Eu não sei se quem compõe do coração ou compõe porque sabe que está cheio de gente carente para ouvir, aí já vai acertar mesmo e o pessoal vai gostar da carência que hoje em dia se chama o quê? Sofrência, né? Então a pessoa fica nessa miséria de vida, de mendigar sentimento, mendigar afeto, mendigar carinho, mendigar amor. Isso tudo se resolve na cruz de Cristo. Outro lado da moeda, digamos que tivesse aqui algum psicopata me ouvindo. E esse psicopata fosse casado, ou fosse o pai, ou fosse o filho de alguém. Aí ele já trata mal a esposa. Então ela já, porque também tem mulher psicopata. A psicopatia ela não escolhe gênero. Aí a mulher é uma psicopata. Aí ela ouviu a pregação. Aí ela chegou em casa e ela trata mal o marido e ela não se oferece em amor ao marido, não se dedica, não tem parceria, não tem nada. Aí ela diz assim: não ouvi a mensagem, não, vai se resolver na cruz de Cristo. Você acha que justifica alguém usar essa mensagem para dizer isso, irmão? É o Satanás, uma pessoa dessa. Pegar a mensagem e torcer a mensagem desse jeito, né? Não pode. Esta mensagem não tem esse objetivo de fazer com que alguém que não entrega carinho, não entrega amor, não entrega nada, porque devia entregar. Devia entregar. Aí não entrega, aí vai dizer, vai resolver na cruz de Cristo. Viu a mensagem, não? Totalmente errado. O objetivo dessa mensagem é que a gente não dependa de nada nem de ninguém para viver alegre, mas sim da cruz de Cristo. Outro problema que pode ter nessa mensagem
É você me ouvir e ficar todo orgulhoso, dizendo: não depende mais de ninguém. Tá vendo, ó? Se dane. Se meu filho não quiser conversa comigo, eu não estou nem aí, porque eu tenho Cristo. Tá certo dizer isso, irmão? Porque se tu tiver Cristo, não tem como tu ter um sentimento de desprezo pelo teu filho, pela tua esposa. Não tem. Mas você é resolvido nas suas carências mais profundas. É na cruz de Cristo. Sua alegria mais profunda você encontra na cruz de Cristo, sabendo que você é justificado pela fé e que isso te deu paz com Deus e que isso te deu acesso à sala do trono, deu acesso à presença do Deus vivo. Você pode falar com Deus na hora e no lugar que você estiver. Na hora que você quiser, no lugar que você estiver. Não precisa ficar com burocracia, procurando. Não, tem um pastor ali que ele é muito abençoado, eu vou falar com ele. Não, fala direto com Deus por meio de Cristo. Temos acesso. Então a gente fica feliz. A gente fica alegre, a gente se gloria. E a gente se gloria em quê? Na esperança da glória de Deus. Ele está falando da volta de Cristo. É uma coisa que também a gente deveria ser. É só coisa abstrata, né? Que a gente chama de abstrato, mas não é concreto. Isso, o que eu estou falando aqui é mais real do que essas cadeiras que vocês estão sentando. Essas cadeiras aí é que são abstratas, irmão. É igual aquele filme Matrix. Isso aí não existe, não. Isso aí, ó, não existe. Isso aí não é real, entendeu? Real mesmo é o que a gente vai ver lá. Real é o que Cristo fez por nós. Isso aí é só um aglomerado de átomos. Cada um diferente, porque tem um átomo que compõe essas cadeiras, tem um átomo que compõe esse capacete, já é diferente do da cadeira, que compõe essa madeira, que já é diferente do capacete, um átomo que compõe esse microfone. É tudo átomo, e estão todos se mexendo, os bichinhos. Se a gente tivesse o poder que Cristo tinha, a gente passava até o dedo por dentro e atravessava. Como ele fez, atravessando parede, atravessou porta, né? Porque ele tinha poder e tem sobre os átomos. Ele dizia: sai do meio que eu vou passando, ele passava. Mas os bichinhos estão tudo... Aqui, a maior parte disso aqui é oco. Sabia? A maior parte disso aqui é oco. Mas a gente só não atravessa porque eles estão numa velocidade tão grande que toda hora que a gente coloca o dedo tem um no meio. A maior parte é oco. Mas deixa isso para lá. Depois você pesquisa no YouTube. Real é o que Cristo fez por nós. Concreto é a cruz de Cristo. Isso é que é concreto. Concreto é a volta de Jesus. Jesus vai voltar e nós nos alegramos na esperança dessa glória. E essa esperança não é uma esperancinhazinha dessas que a gente fala aqui, não. Ah, fulano, tu já está namorando quanto tempo com esse rapaz? Ah, faz só uns 8 anos. E vocês vão casar? Tem esperança, né? Essa esperança aí é muito fraca, né, irmão? Tem esperança. É uma esperança misturada com certeza? Não, né? Mas na Bíblia a esperança é certeza. Esta esperança falada aqui é certeza. A esperança da glória de Deus é só querendo dizer, nós estamos só esperando, com a certeza de que virá, mas a gente está só esperando. E a gente se lembra disso, e nós nos gloriamos, isso nos alegra. Amém? No que mais que nós nos alegramos? No que mais que esse povo da cruz se alegra? Olhe que loucura santa. Não somente nisto, não nos alegramos somente na esperança de que Jesus vai voltar. Nós nos alegramos, nos gloriamos nas tribulações. Veja que loucura, hein, irmão? Você se alegrar nas tribulações.
Se eu estava dizendo lá no começo, por isso que eu falei no começo, a gente só fica feliz quando as coisas estão tudo bem. Mas quem crê nisso aqui se alegra nas tribulações. Por quê? Porque sabe de certas verdades. É por isso que você vem para a igreja, e é por isso que você tem que ler a Bíblia, para ouvir certas verdades. Porque se você não souber dessas verdades, você vai ser engolido pela mentira. E é por isso que alguém se alegra na tribulação, porque sabe que as tribulações, ou a tribulação, produz perseverança. Ou paciência, na versão de algum irmão, e deve ter essa palavra. É da tribulação que vem a perseverança. Você continuar, a força para continuar. Como é que Deus vai saber se você tem força para continuar, se você nem está precisando de força para continuar, se o teu caminho está tão tranquilo, não tem tribulação nenhuma? Então a gente se alegra na tribulação, porque ela produz perseverança. E a perseverança produz experiência. Eu escutei uma história, rapidinho essa história. O tempo está me ajudando. De um militar, que ele disse que quando serviu o exército, eles tinham uma atividade que era uma caminhada pelo meio da mata, uma caminhada de 45 quilômetros. 45 quilômetros. É mais ou menos daqui para o Horizonte. Quem foi para o Horizonte, né, tem uma ideia. Um pouquinho menos, né? Talvez. Quase chegando no Horizonte. 45 quilômetros. Uma caminhada. Meio da mata. E ele dizia, ele contava que estavam lá todos os rapazes, lá, os homens, né, os militares, e tinha um sargento que ficava ali, bora, vamos, animando. Tinha um carro para pegar o senhor caindo, que não conseguia chegar. Aí esse homem, contando a história, disse assim, teve uma hora que eu pensei que eu não ia aguentar mais. Eu disse assim, não aguento mais não, não aguento mais não. E o sargento chegava nele e dizia assim, fulano de tal, você aguenta, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Você aguenta, só mais um pouquinho. Aí ele chegou, ele conseguiu chegar. Aí quando ele chegou, ele adquiriu o quê? Experiência. Aquela tribulação fez ele perseverar, ele persistiu. E depois que ele terminou a caminhada, ele adquiriu uma experiência. Que agora, quando ele via outros passando aquela situação, ele ajudava. Olha, fulano, tu está pensando que tu não aguenta, mas tu não aguenta. Um dia eu pensei também que não aguentava, mas eu aguentei. Eu cheguei até o final. Eu tenho experiência disso aí. Experiência para ajudar o outro que vai passar pela mesma tribulação que você. E aí essa experiência renova a esperança. Aquela esperança que a gente já tem na glória de Deus. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus, a esperança não confunde, a gente não fica confuso. Eu estou confuso. Será que Deus me ama? Eu estou passando tanta coisa. Rapaz, que confusão é essa? Como é que o pessoal diz que Deus me ama? Eu não entendo não. Quando alguém ama alguém, faz de tudo por esse alguém. Quando alguém ama alguém, ajeita a vida desse alguém, acolchoa, torna mais confortável, facilita. Mas Deus me ama e eu estou passando essas coisas tudinho. É isso que Paulo está dizendo. A esperança que é produzida por essa experiência de estar na tribulação não confunde a gente. Porque o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Ele colocou em nosso coração. Escute, o Espírito Santo nos deu a certeza de que Deus nos ama. Entendeu? Não é as coisas que acontecem que dão a certeza de que Deus nos ama. Isso é coisa infantil. A pessoa diz, pai, Deus me ama muito. Porque eu levei uma queda, eu ia me lascando todinho, mas eu não me lasquei. Deus me ama. Isso não é sinal de que Deus te ama, não, irmão. Porque tem muita gente que não tem nem negócio com Deus e vive escapando de coisa aí. Não são os livramentos que mostram que Deus te ama. Não se escandalize. Isso é um pensamento muito simplista, simplório.
O que garante que Deus me ama é o Espírito dele, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Informou, testificou, introduziu, colocou no mais profundo do meu ser. Ele disse, ele gravou: ei, Deus ama você. O amor de Deus foi colocado dentro de nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque se assim não fosse, na hora que o Paulo estivesse apanhando, porque o apóstolo Paulo, ele disse que apanhou 5 vezes, ele levou 39 chicotadas, 5 vezes, se eu não me engano. E aquelas chicotadas, irmão, não era coisa pequena, não. Eles amarravam uns ossinhos no final do chicote. Cada chicotada daquela saía rasgando um pedaço. Aí eles inventaram uma lei. Não pode dar 40 não, porque se der 40 já é abuso. Aí então vamos dar 39. Aí deram 39 chicotadas. E ele passou por isso 5 vezes. Aí você imagina ele levando essa chicotada, quando estivesse lá pela 30ª chicotada, ele pensar assim: rapaz, Deus não me ama não, que ele não me livrou disso, né? Então o livramento não é sinal de que Deus te ama. Eu já vi uns crentes dizendo: pai, Deus tem um negócio comigo diferente, porque eu escapo de tudo. Sou igual um gato, tenho 9 vidas. Isso não é se gloriar, não. Isso aí é se vangloriar. Isso aí parece mais feitiçaria. Isso aí parece mais gente que diz que tem um corpo fechado. Que é uma expressão que não é nossa. Não é do Evangelho. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Qualquer coisa que acontecer nas nossas vidas não é para tirar de nós a certeza de que Deus nos ama. Deus nos ama independente de qualquer coisa que estiver acontecendo na nossa vida. Quem colocou essa certeza em nós? O Espírito Santo. Que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Isso aí é prova de amor. Essa é a prova de amor. Éramos fracos, éramos pecadores e Jesus morreu por nós. É chuva, é? É chuva. Dificilmente... Agora que eu vou, hoje eu estou demorando, agora que eu vou longe, que ninguém vai poder ir embora, né? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que pelo bom alguém se anime a morrer. Pessoa tão boa, merece que alguém morra por ela. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como é que Deus prova? Está aqui, irmão. Como é que Deus prova o seu amor para conosco? É nos dando coisas? É curando doença? É evitando que a gente adoeça? É dando dinheiro para nós? É não. É pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós desgraçados, miseráveis pecadores. Amém? Essa é a verdade, você tem que sair daqui com ela. A verdade que você tem que sair daqui com ela é essa. Jesus te ama, Deus te ama. Aí quando você sai por aí dizendo que o pessoal gostava de falar antigamente, hoje em dia não fala muito mais, o pessoal ficou até com raiva, mas todo crente chegava para os outros e dizia: ei, Jesus te ama, né? Se você tiver a oportunidade de falar: Deus te ama, meu querido, você dizer: me ama, e eu passando por essa situação, não. A situação que você está passando não tem nada a ver com o amor de Deus por você. Deus te ama porque Ele deu Jesus, deu Cristo para morrer por você, sendo você ainda pecador. Aqui não fala nada em você ter o que comer. Aqui não fala nada em você ter o que beber. Aqui não fala nada em você ter casa própria. Aqui não fala nada em você ter uma família abençoada. Aqui fala que Jesus morreu por você e esta é a prova do amor de Deus. Logo, muito mais agora,
sendo justificados pelo seu sangue de Cristo, seremos por ele, por Cristo, salvos da ira. Glória a Deus por isso. Nós vamos ser salvos da ira, irmão. A ira virá, hein? A ira virá. E a ira é de Deus. E nós seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, já fomos reconciliados, Deus se interessou por nós, quando a gente era inimigo dele, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, que nós não somos mais inimigos, agora nós somos amigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, muito mais agora somos salvos pela vida de Cristo. Finalizando, e não apenas isto, mas também nos gloriamos, é a terceira glória aqui, ó, terceira alegria. Terceira alegria. A primeira, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A segunda, nos gloriamos nas tribulações. E a terceira, nos gloriamos no fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo nos reconciliou. Recebemos reconciliação por meio de Jesus Cristo. Oh, coisas abstratas, né, irmão? Não, isso é concreto. Isto aqui é para ser concreto na nossa vida. Abstrato é para ser o carro, abstrato é para ser a casa, abstrato é para ser o dinheiro, abstrato é para ser o emprego. Isso é que é para ser concreto, porque isso é que vai ficar para a eternidade. Todas as coisas que hoje te alegram estão destinadas ao fogo. Todas as coisas que hoje te satisfazem estão destinadas ao fogo. Mas estas maravilhas, estas maravilhosas dádivas que o Senhor nos deu por meio de Cristo, elas são eternas. E elas não são futuras, elas já estão presentes agora, elas já são a realidade e nós devemos nos alegrar nelas hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta é a pregação da cruz de Cristo. Vamos ficar de pé? E vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento, pela tua misericórdia e graça, teu favor que nos fez estar aqui presentes. E que essa mensagem, meu Deus, seja entendida por cada um de nós. Que essa mensagem venha como um martelo que esmaga a pedra que muitas vezes é o nosso coração. Nosso coração às vezes já está petrificado com essas ideias demoníacas de nos alegrarmos apenas quando as coisas vão bem aqui nesta terra. Que essa palavra do teu servo apóstolo Paulo venha sobre nós como esse martelo para esmagar essa mentira que estava nas nossas vidas e fazer com que nós vivamos a realidade, a verdade, de que podemos estar sempre alegres pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Esta é a nossa oração nesse momento em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.